Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite a todos. Começando mais um programa Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV. E hoje é o nosso primeiro programa do ano. E como a gente quer sempre renovar esperanças, forças novas, eu quero começar o ano com meu pé direito, trazendo a doutora Eliana Ló. Ela é doutora em Direito Internacional e Logística. Ela é minha amiga há 40 anos, especialista em Direito Marítimo. E ela, hoje em dia, há 30 anos que ela atua nessa área. Hoje a gente escuta falar muito de Porto, né? Mas a doutora Eliana Ló já fala em Porto há 30 anos atrás. E a gente veio hoje aqui exatamente para a gente bater um papo, para ver o que está acontecendo com os cruzeiros marítimos, Covid, enfim. A gente escuta falar um monte de coisa, um monte de lenda, e como a gente tenta trazer uma informação correta, eu hoje convidei a doutora Eliana para bater um papo conosco. Obrigado por ter vindo, fiquei muito feliz. Você sempre acrescenta informações que valem a pena. A gente está sempre consultando você. Eu sei que você também atua num outro programa junto com a Roberta Lemos. Eu tenho acompanhado. Parabéns pela sua atuação e pela sua trajetória profissional. Muito obrigado. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui com meu amigo. Isso, programa número 13. Programa número 13, Isso. primeiro do ano. E é um prazer, né? Porque nós estamos entrelaçando o direito e a saúde. É verdade, né? E nós dois, quem diria? Quem diria que a gente dos bancos da escola, um dia a gente fosse falar, né, em direito e saúde, exatamente isso. Lembrando que nós já escrevemos artigos juntos, artigo científico, sobre com publicação vacinas. Em revista internacional, Isso sobre aí. a Covid também, bioética, direito. Então, eu fico muito à vontade de estar aqui com você e muito honrada. Muito obrigado. A gente vai bater um papo, eu também me sinto muito à vontade com você, vou chamar você de você, logicamente. Por favor. Eliana, eu tenho uma cola aqui, que foi passado por uma pessoa que sabe o que fala, que foi você, e conforme os dados da Anvisa, quando foi iniciada a temporada de cruzeiros, foram registrados 829 casos positivos de Covid, entre tripulantes e passageiros. Entre 26/12 e o dia 3, foram registrados quase 800 casos, quer dizer, um número 25 vezes maior. Diante desse panorama que a gente vê aí, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada, certo? A gente sabe que a gente vai ter uma resposta somente a partir do dia 21/1. Isso porque os dados disponíveis até o momento apontam que a variante Omicron tem um potencial 140 vezes maior de transmissibilidade, ou seja, tem um poder de se espalhar mais rápido que as outras variantes. E que pode ter a capacidade de contornar parte da proteção imunológica de vacinas anteriores de Covid. Você vê que ela é da área de direito, ela fez um negocinho bonitinho, para mim, uma cola perfeita. Continuando a nossa pergunta, Gilson Machado, ministro de Turismo, questionou o porquê a Anvisa focou nos cruzeiros e não está sendo tão rigorosa em outras áreas, como blocos de carnavais, que a gente sabe que isso vai acontecer logo, logo, né? E alguns foram autorizados. Ou nos demais modais terrestres, que, por exemplo, o transporte doméstico. E o que nós podemos compreender das palavras do ministro de Turismo é que é preciso reavaliar cruzeiros com bom senso, entre aspas. Me ajuda a traduzir isso, por favor. Se nós pensarmos bem, primeiro nós temos que pensar o que é bom senso. Bom senso não é o senso comum. Certo. São contrários, né? O senso comum é o que todo mundo pensa, é o que a maioria quer, deseja, almeja.
Já o bom senso já vem lá de Aristóteles, filósofo, aonde se imagina, pensa, tem como pressuposto conhecimento. É necessário que a pessoa tenha prudência, cautela, sensatez. Daí vem o senso. Certo. E a Anvisa, ela é formada por técnicos, por um pessoal técnico. O governo criou agências reguladoras, assim como a Anvisa tem outras agências também na área da saúde, na área do transporte, que visa o quê? Nortear quem detém o poder, quem está no executivo, e para que ele não precise conhecer tudo, para que eu não precise ter um ministro que tenha formação na área, eu tenho uma agência reguladora. Ela sim tem técnicos, ela sim tem estudo, tem conhecimento para orientar, para nortear o Ministério. Então sempre ficou essa pergunta, né? A Anvisa falou, a Anvisa decide, não. O que se tem conhecimento é que lá atrás o Ministério primeiro autorizou provisoriamente os cruzeiros e depois remeteu para a Anvisa ditar os protocolos. Porque cabe à Anvisa fazer o quê? Controlar a saúde pública, Certo. controlar tudo o que não cause um problema de saúde pública. Então, as epidemias, o que é que... E antigamente nós estudávamos muito isso, né? Os nossos canais de Santos. Certo. Foi uma medida sanitária, ainda que não houvesse uma Anvisa na época, Sim, existia um sanitarista Boa que iria Saturnino fazer de isso. Brito. Não é? Isso aí. Então, nós já vivenciávamos isso de alguma maneira. Com sensatez, com prudência, com cautela. Então, alguém do Poder Executivo pedia a um técnico avaliar uma situação e dar uma solução. Mas se eu ainda não tenho a solução, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, naquele momento, foi criado um protocolo dentro da realidade que se tinha. O que se viu nos números que você transmitiu aí e informou. Houve uma crescente, Exato. muito provavelmente por conta da Ômicron, que tem uma capacidade de transmissibilidade muito maior do que a Delta. Sim. Né? E com isso, qual é a medida que ela tinha? Vamos parar e vamos avaliar, vamos ver o que foi que aconteceu. Aonde pode estar havendo a falha. Então, não vamos entender a atitude da Anvisa como uma atitude, porque ela não teve o poder de. Certo. Ela orientou, ela sugeriu. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou. Muito provavelmente porque ele terá que ouvir outras áreas. Você está falando exatamente de uma avaliação técnica, né? É uma avaliação técnica e agora uma avaliação mais jurídica, eu diria até de formação de poderes, Lógico. de formação de órgãos governamentais. Então, ele ouviu uma agência reguladora, ele vai ouvir o ministro também do turismo, porque o turismo também, ele criou protocolos. Foi o próprio Ministério do Turismo que criou protocolos junto à rede hoteleira de como agir para receber, o que deve ser exigido para conter a disseminação da doença. Nesse caso, você fala que vai ter só uma avaliação da Anvisa, né? Não é isso que você está falando? Não, já houve avaliação. Já houve avaliação de Anvisa, mas existem regras, existem leis para o transporte marítimo, não tem, e para o meio logístico, não tem isso? Bom, aqui nós estamos falando de transporte de passageiros. De pessoas, isso. De pessoas, isso. Diferentemente do transporte de cargas. Nesse caso, o que vai reger essa situação, muitos colegas estão falando no Código de Defesa do Consumidor. Certo. Sim, Código de Defesa do Consumidor. Só que não podemos esquecer que existe uma lei que foi adotada por uma medida, em razão da medida emergencial, que foi a pandemia. E como ficou isso? Eu acho que agora a gente até avançou um pouquinho, Não, né? não, mas eu juro que eu não vou avançar. Continua. Já avançamos, Não. avançamos, porque ou a gente avança ou eu Não, volto. volta. Então tá bom. Volta. Então depois a gente volta a falar sobre essa lei específica e o direito do passageiro, Isso, né? isso. Eu estava falando que o Ministério, para
decidir sobre a suspensão, o cancelamento ou não dos cruzeiros, ele primeiro seguiu a orientação da Anvisa. A orientação da Anvisa é uma precaução que pode causar um congestionamento na saúde pública. Isso é complicado, os hospitais vão ter condições de atender e se também aquele setor de saúde, aquele hospital, aquele laboratório tiver os seus funcionários sendo afastados, como tantas companhias aéreas estão tendo que cancelar os voos. E eu também estou tendo funcionários, já são 20 já. Já são 20? Já são 20 já. Quem vai testar? Nessa primeira semana, eu te falo que foi assim, para mim, foi fora da curva. A gente fez mais exames do que eu pensei e o resultado é assim. Na primeira semana de dezembro, eu tinha em torno de 5% dos resultados positivos. Hoje está em 33%. Então, 1/3 dos exames que eu faço estão dando positivo. Então, realmente teve esse vírus, ele veio justamente para isso. Ainda bem que tem a vacina, ainda bem que a gente sabe que os sintomas são mais brandos, mas você está falando e é fato mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta fora da curva aqui, porque a gente tem essa liberdade. Você atua na área há 30 anos. E eu atuo na minha área há 30 anos. A gente fez a escola juntos, então, portanto, ela na área dela, porto, logística, e eu, análises, para não falar cocô e xixi. Enfim, eu já vi casos passados onde eu fiz exame no navio e o navio todo estava com hepatite. E esse navio ficou 40 dias parado. Então, já tinha essa lei antes já, eu não sei o órgão. Qual é o órgão que Vigilância Sanitária. Ah, tá. Entendi. Todo navio para entrar no porto, ele tem que ter um passe de entrada, chamamos de passe de entrada. Passe de entrada. Eu sou desse tempo em Sim. que chamava passe de entrada. E aí eu estava lendo recentemente, ainda utiliza-se esse termo. E realmente você tem que ter a liberação de todos os órgãos e um deles, eu acho que, não sei se data de tanto tempo, Certo. a Anvisa, mas antes era a Vigilância Sanitária. Aconteceu com você já? De Já. estar atendendo assim alguma Já. agência e aí deu... Já. Nós tivemos um caso, lá atrás, acho que no final dos anos 90, em que o navio foi impedido de deixar que seus tripulantes saíssem do navio. Primeiro teve um problema para atracar no porto. Certo. Né? Porque um deles estaria testando febre amarela Febre na amarela, época. sim. Na época o problema era a febre amarela. E alguém falsificou ali a carteirinha de vacinação, então deu aí um problema maior. Né? Mas o navio ficou retido por conta disso até... Não atraca. A princípio não atraca, ele não estava recebendo o passe de entrada por conta disso. Né? E naquela época isso aconteceu. E depois contornamos a situação e finalmente atracou. Mas isso gerou um prejuízo para o armador do navio. Muito, né, Liana? Naquela época, e hoje também continua, custos altíssimos em dólar. Então, existe também esse aspecto econômico que tem que ser levado em consideração. Exatamente. Né? O Ministério da Saúde tem que prever tudo e buscar uma solução. Exatamente. Então, esse é o bom senso. Finalizando, que eu acho que eu já me estendi demais na questão do bom senso. Exatamente isso. Você quis explicar o que quis dizer ele com bom senso, e eu acho exatamente isso. A gente sabe que não existe uma viagem de cruzeiro emergencial. Eu tenho que pegar um navio para visitar a minha avó. Não tem isso. Então, eu acho que a gente tem que calcular esse risco muito bem. Eu prometo não avançar, ainda que a gente vai falar no próximo bloco. Mas, hoje em dia, quando a gente assina um contrato, a gente tem que ler ele. Você que é especialista em contrato, que faz uns contratos fantásticos aí, além de ser minha amiga, minha parceira, ela atende também o laboratório Célula Mater. E quando eu recebo um contrato, ela manda para mim com umas ressalvas do lado, que vale muito a pena e que me ajuda muito. Eu não vou me estender muito, eu vou chamar o intervalo
Em breve continuaremos aqui o nosso papo com a doutora Eliana Ló, doutora em Direito Marítimo. Valeu, gente. Eliana, então a gente estava conversando aí sobre Covid, cruzeiro, e existe a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos que já informou que 45 mil pessoas tiveram as suas viagens canceladas. Em reunião com o ministro do Turismo, as operadoras se comprometeram a não deixar o turista com o prejuízo. Assim, elas irão ressarcir, ou remarcar, ou conceder uma carta de crédito. Isso foi um ajuste de conduta ou é derivado de uma obrigação legal? E para continuar, como é que esse passageiro deve agir? Olha a situação que ele está. Checkmate, doutora, sai dessa. Eu lá no começo eu já falei que o cruzeiro é por sua conta e risco, né? Você falou várias vezes. Várias vezes, né? Então, não, você tem direito, claro que você tem direito. Só que a companhia marítima também não foi boba, né? Ao vender o cruzeiro, ela exigiu que você realizasse também e comprasse também com ela ou não um seguro viagem, que previa... Entendi. Tem um seguro aí? Tem que ter esse seguro, tá. porque segundo ela, se você não apresentasse o seguro com cláusula específica para tratamento de Covid, também teria que ter cláusula específica para hipótese de cancelamento. Entendi. Então Agora ela eu tô já entendendo. anteviu esse risco, que eu escuto os meus colegas falarem e nenhum deles até agora falou sobre esse seguro. Olha, e se a companhia não te indenizar, se a companhia não, você tem o seguro. Entendi. Não esqueça do seu seguro. Agora, você tem que ler a apólice do seu seguro, eu já falei sobre isso, a agência que vende, ela é muito importante. Mas voltando a esse ajuste ou essas palavras das companhias que dizem que vão cumprir a lei. Isso. O que diz a lei, desde a primeira lei, que foi a medida provisória que foi editada em abril ainda, bem no início da pandemia, quando muita gente se viu com voos tendo que ser remarcados, não era cruzeiro, eram voos, e como vai ficar, como hotel, passagem, e saiu uma medida provisória e uma lei. Ali se previa que seria feita a remarcação, sem custo, ou a devolução se a remarcação e uma carta de crédito não fosse possível. Entendi. Então veja que a lei, aquela lei e a lei de 2021, ainda que tenha mudado somente o prazo, porque a lei anterior falava em 18 meses. Em agosto de 2021, ela fixou uma data limite para isso. 31 de dezembro de 2022. Para você receber esse valor. Até o final desse ano. Até o final deste ano. Então, veja, mas ela só está obrigada, por força de lei, a devolver o dinheiro se ela não te der uma carta de crédito ou se ela não remarcar. Então, digamos que os cruzeiros foram cancelados por tempo indeterminado, não vamos mais operar no Brasil. Por tempo indeterminado, ela já não pode remarcar. Entendi. Então teria Já que é devolver o dinheiro. uma causa, tem que devolver o dinheiro. Ela não tem nem como te dar uma carta de crédito. É. Eu vou te dar uma carta de crédito, Pra um você vai cruzeiro lá fora. É. Se me interessar, de repente eu quero. Mas tem a passagem aérea, né? Que vai aumentar esse custo. Né? Não sei. É a sinceridade de propósito. sim. Acima de tudo, eu acho que ambas as partes, elas têm que saber negociar nessa Legal hora. esse termo que você usou. Sinceridade de propósito. Sinceridade de propósitos, ambas as partes. Eu atuo muito, há 30 anos Sim, também, é. na negociação. É. Né? O nosso escritório, eu especificamente formei e cada vez mais quero formar pessoas e profissionais que atuem na negociação e não na judicialização. Hoje em dia, quantos são lá no escritório? Acho que 17, 16, 18. Ali na Senador Feijó, na esquina com a São Francisco, não é isso? Isso, exatamente. Bem ali na praça, né? Do fórum, da Certo, catedral. certo. E eu primo muito pela negociação.
E para haver uma boa negociação é necessário essa sinceridade de propósito, né? Primeiro eu tenho que saber o que eu quero, sinceramente, comigo mesmo. Se alguma parte quiser levar vantagem sobre a outra, o acordo já não é bom e fatalmente iremos judicializar isso, infelizmente. Vai acabar virando uma ação, né? Que é o que você fala. São 45 mil pessoas, né, Eliana? Olha quanto dinheiro tem aí envolvido nessa história e quanto que não custa trazer um navio para cá, para ele. Você deve saber esses custos assim, você tem noção mais do que eu, porque você já atua na área de novo há 30 anos. Então, quer dizer, e para você não está sendo novo essa história de um navio ter, logicamente, tripulantes com algum mal. Eu atendo uma firma aqui em Santos chamada Meyer Serviços Médicos. E o Dr. Meyer, grande amigo, falecido, mesmo assim a empresa continua, ele atua em medicina marítima. Sim, eu conheci. E eu faço exames, tal. Uma vez eu peguei um navio, todo mundo estava com lepra. Nossa. Então, o negócio mais ou menos assim, daí eu fico lá o navio na barra, tal. Voltando ao assunto. Então, você acha que o cara vai receber esse dinheiro de volta, sim? Pela lei ele vai receber. Vai. Pela lei ele vai receber. Então, se não for por bem, vai ser por mal, de todo jeito. Mas eu acredito na negociação, eu acredito na conversa. As companhias, elas são disponíveis a isso, abertas a isso? O que você acha? Eu acho que hoje o mercado, não só nessa área, mas como um todo, ele já se adequou bastante, porque, infelizmente, nós tivemos que criar leis para tudo. Certo. E o Código de Defesa do Consumidor foi um deles, né? Foi uma vitória. Então, e você veja que esse tipo de situação em que nós estávamos vivendo uma situação emergencial foi obrigado a editar uma medida provisória, foi obrigado a surgir a lei para prever esse problema, para resguardar o direito do passageiro e do consumidor. Infelizmente, foi obrigado. Pela lei, se não tivesse pandemia, eu tivesse pago uma viagem e eu não quisesse mais, e eu falava assim uns dias antes, não vou mais, eu iria receber esse valor de volta ou recebia a parte? A gente sabe que primeiro tem que ver as condições desse contrato, Entendi. o que prevê. Então, com o prazo de antecedência, né, quantos dias você vai ter. O contrato assusta um pouco, né, Eliana? Quando o contrato vem com letra de bula, eu fico meio assustado. Sabe aquela letrinha pequenininha? Sei. Contrato é muito chato, né? O contrato é muito chato porque você só sabe se o contrato foi bem redigido ou não quando você precisa utilizá-lo. É isso aí. Né? Então, esse é o momento. Né? Pela primeira vez vai todo mundo... Aliás, na noite do dia 31, eu fui consultada sobre uma situação e a primeira coisa que eu perguntei foi: cadê o contrato? Né? Não recebemos ainda. O que a gente recebeu foi aquela reserva. Eu falei, o booking confirmation do cruzeiro. Sim, só isso. Bom, mas ali talvez já esteja prevendo algo. Né? Vamos ver, por quê? Porque em menos de 7 dias eles já quiseram desistir. Eu falei, não, você vai ter direito. Porque realmente a evolução da doença, a Ômicron, pegou de surpresa. Né? Vai me assustar é o que for cancelado daqui para frente. Entendi. Porque a lei estava prevendo cancelamento até 31 de dezembro de 2021. Inclusive, a ANAC já emitiu nota confirmando que a lei criada para flexibilizar regras na remarcação de passagens durante a pandemia deixou de valer após 31 de dezembro de 2021. E agora, como fica isso? Agora as companhias vão correr, provavelmente, para cobrar multa de quem pode, e uma parte dos nossos legisladores vai se movimentar para querer ainda continuar deixando preparado o passageiro para que ele não fique descoberto, para que ele não venha a sofrer esse tipo de problemas. Né? Mas a gente ainda tem o direito comum que pode reger essa situação. E você acha que volta ou não? Volta. Os cruzeiros, após o dia 21? Se tiverem bom senso.
Ah, ela me pegou. Ela começou com bom senso e ela acabou com bom senso. Eliana, agradeço imensamente por você ter vindo. Eu adoro conversar com você, eu converso com você toda hora, todo dia, mas enfim. Eu gostei muito do meu primeiro programa ter você aqui. Com certeza a gente vai deixar passar essa fase, eu vou trazer você de volta para a gente fazer uma reavaliação daquilo que foi feito, para a gente ver se foi feita a coisa certa ou não. Para você de casa, grande abraço, obrigado pela nossa audiência. Lembrando que o programa será reapresentado também aos sábados às 18 horas. Eliana, mais uma vez, obrigado, grande beijo. Eu que agradeço estar aqui no seu programa, que eu sei da audiência, porque as Você pessoas segue, me você falam. acompanha, você acompanha. E um feliz 2022 para você, sua equipe, todos os Obrigado. seus telespectadores. Obrigado, para você Muito bom. também. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.